Olá, sejam bem-vindos ao canal Mente dos Cálculos, o seu canal para desvendar os mistérios da matemática de forma simples e divertida. No vídeo de hoje vamos explorar um dos conceitos mais fascinantes que são as equações quadráticas. O que é uma equação quadrática? A equação quadrática é toda a equação polinomial de grau 2, ou seja, a variável normalmente representada por x aparece elevada à potência 2. E a fórmula geral da equação quadrática é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Mais c igual a zero. Então, onde A e B, onde A e B são coeficientes, e o que são coeficientes? Coeficientes são todos os valores associados a x, como podemos ver aqui. Temos o a multiplicar o x ao quadrado e o b a multiplicar o x. Então, o c é uma constante porque não aparece associado a nenhuma variável, como podem ver. Aqui no c não temos nenhum número. Então, nota o seguinte, o valor de a sempre está associado ao x ao quadrado. O b está associado ao x sem nenhuma potência. E o c é o termo independente que não tem nenhum x, não tem x, não está associado a x, não tem x. Então, no vídeo de hoje vamos aprender como é que se resolve uma equação quadrática aplicando a fórmula resolvente. A fórmula resolvente ela que diz o seguinte, que o delta deve ser igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes o c. E para acharmos as raízes, ou seja, o valor de x, usamos a fórmula menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o valor de a. Então, numa equação quadrática, o valor de a sempre é diferente de zero. Por quê? Porque se o a fosse igual a zero, espero dar um exemplo aqui, a mais bx mais c igual a zero. Posso dizer que tenho 0 vezes o x ao quadrado mais 3 vezes x mais 5 igual a zero. Então, isso aqui é o mesmo que ter 0x ao quadrado mais 3x mais 5 igual a zero. Então, eu tenho 0 vezes x ao quadrado, qualquer número multiplicado por 0 é igual a zero. Então, terá 0 mais 3x mais 5 igual a zero. Então, quando eu faço essa operação de adição, eu percebo que qualquer número adicionado com 0 é igual a esse mesmo número. 0 é elemento neutro na adição. Tenho mais 5 igual a 0. Eu acabo percebendo que tenho uma equação do primeiro grau que é escrita na forma ax mais b igual a 0, porque eu não tenho nenhum número ao quadrado. Então, uma equação quadrática, a variável deve estar elevada a 2. Então, continuando, vamos para a resolução das equações quadráticas. Tenho como o primeiro exemplo, né? Tenho x ao quadrado mais 3x mais 2 igual a 0. Eu quero calcular isto aqui aplicando a fórmula resolvente. A fórmula resolvente que é delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Como eu disse lá naquela folha anterior, o valor de a é o número que está sempre associado ao x ao quadrado. Nota que aqui temos x ao quadrado mais 3x mais 2. Então, aqui eu noto que não tenho nenhum número em frente do x ao quadrado. Sempre que isso aí acontece é porque eu tenho 1. E qualquer número multiplicado por 1 é igual a esse mesmo número. É por isso que nós temos x ao quadrado. Então, o valor de a é 1. O valor de b sempre é o número que tem o x que não está elevado a nada.
Então, o valor de B é 3, o número que está associado ao x. E o valor de C, que é o nosso termo independente. O termo independente que não depende de nada, ou seja, que não tem x. Então, é 2. Então, aplicando a fórmula resolvente, que é o delta, nós temos o seguinte: delta igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, fazendo a substituição, o nosso B é o 3. O B deve estar ao quadrado. Então, tenho 3 ao quadrado menos 4 vezes o valor de A. O valor de A que é 1 vezes 1 e vezes o C que é 2. Então, tenho delta igual a 3 ao quadrado. Ter 3 ao quadrado é o mesmo que ter 3 vezes 3. Então, isso aqui é igual a 9 menos 4 vezes 1. 4 vezes 1 igual a 4. E 4 vezes 2. 4 vezes 2 igual a 8. Então, delta será igual a 1. 9 menos 8 igual a 1. Então, continuando, temos agora o que nós queremos é achar as raízes. Então, para achar as raízes, nós usamos a fórmula do x1 e x2. x1 e x2 é menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é o delta que nós calculamos, sobre 2 vezes o valor de a. Então, x1 e x2 será igual a menos b. Fazemos a substituição nessa forma. O b o b igual a 3, então nós temos menos 3, que é o menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, delta que deu 1, mais ou menos 1, sobre 2 vezes o a, que é 1. Então, simplificando isto aqui, nós temos x1 ou x2 igual a menos 3, mais ou menos a raiz quadrada de 1 é 1, sobre 2 vezes 1. 2 vezes 1 é igual a 2. Então, separando isto, né? Tenho x1 igual a menos 3. Aqui temos mais ou menos. Eu escolho qual é a operação que eu quero efetuar primeiro. Então, eu posso escolher a subtração, né? Então, tenho menos, continuando aqui, tenho menos 1 sobre 2. E x2 será igual a menos 3. Aqui vou efetuar a operação de subtração. Aqui é a adição, mais 1 sobre 2, que é este 2. Então, x1 será igual a menos 3 menos 1. Menos 3 menos 1 é igual a menos 4 sobre 2. Então, x1 será igual a menos 4 dividido por 2. Isso aqui é menos 2. Então, continuando aqui, tenho x2, menos 3 mais 1, isto aqui me dá menos 2, então, sobre 2. E x2 será igual a menos 2 dividido por 2, menos 2 dividido por 2 igual a menos 1. Logo, a solução da nossa equação é menos 1, menos 2, o menor até o maior, e menos 1. Depois de ter calculado a nossa equação, nós podemos, se você quiser, né, pode testar se isso aqui é realmente a solução da equação. Para provar isto, só levar a expressão inicial, a equação inicial, e onde nós temos x, e substituirmos com um dos valores que nós encontramos. Nesse caso, eu posso escolher menos 2. Não, tenho menos 2 ao quadrado mais 3 vezes o menos 2, que é este, mais 2 igual a 0. Isso tudo aqui deve ser igual a 0 para que isto aqui seja realmente a solução da nossa equação, que é esta. Então, menos 2 ao quadrado é o mesmo que ter menos 2 vezes menos 2. Isso aqui é menos 2 vezes menos 2. Isto aqui vai ser igual. Menos e menos dá mais. 2 vezes 2 dá 4. Perdão, dá 4. Então, tenho 4 mais 3 vezes menos 2. Isto aqui vai me dar
menos 6, né? Então, menos 6 mais 2 igual a 0. Simplifiquei. Colocando isto aqui da maneira correta, tenho mais 2 igual a 2, 0. Então, 4 menos 6 igual a menos 2. Então, mais 2 igual a 0. Então, tenho menos 2 mais 2. Menos 2 mais 2 igual a 0. Então, isto deu 0. Então, menos 2 é realmente a solução da nossa equação. Posso testar com menos 1 também, será a mesma coisa. Então, na expressão inicial, onde eu tenho x, coloco menos 1. Então, tenho menos 1 ao quadrado mais 3 vezes menos 1 mais 2 igual a 0. Mais 2 igual a 0. Isto aqui deve ser igual a 0. Então, tenho menos 1 ao quadrado. Menos dá mais, e 1 vezes 1 igual a 1. Então, tenho 1 mais 3 vezes menos 1 igual a menos 3. Mais menos 3 mais 2. Isto aqui deve ser igual a 0. Fazendo a conjugação de sinais, aqui tenho menos 3 mais 2 igual a 0. Então, 1 menos 3 igual a menos 2 mais 2. Isto aqui é igual a 0. Então, menos 2 mais 2, isto aqui é igual a 0, igual a 0. Então, tanto o menos 2 como o menos 2 e o menos 1 terão 0. Isto aqui é a solução da nossa equação. Vou para o segundo exercício. Segundo exercício que diz o seguinte, né? Segundo exercício. Tenho x ao quadrado menos x mais 8 igual a 0. O valor de A é sempre aquele que tem x ao quadrado. Neste caso, em frente do x ao quadrado, nós temos 1. O valor de B é o que acompanha o x. Neste caso, nós em frente do x temos menos 1. E o valor de C é 8. Aplicando a fórmula resolvente, delta B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, tenho que B ao quadrado, tenho menos 1 ao quadrado, é todo B ao quadrado. Então, mesmo o sinal também o número deve estar entre parênteses para simbolizar que todo número, todo valor está ao quadrado. Menos 4 vezes o valor de A, que é 1, e vezes o valor de C, que é 8. Então, delta será igual a 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é o mesmo que ter 1 vezes 1, menos 1 vezes 1. Então, todo número negativo elevado a um expoente par, sempre o resultado desta potência sempre será um número positivo. Então, tenho 1 menos 4 vezes 1, que é igual a 4, e 4 vezes 8, que é igual a 32. Então, delta será igual a menos 1 menos 32. E delta será igual a 31, menos 31. Então, nota que calculamos o delta e isso aqui deu um número negativo. E para encontrarmos as raízes, que é o x1 e o x2, usamos a seguinte fórmula: menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a. Isso aqui implica que este menos 31 deve estar nesta raiz. E nós sabemos que não existe a raiz de um número negativo. Então, logo, sempre que calcular uma equação quadrática e aparecer um delta negativo, a solução disto é conjunto vazio. Conjunto vazio, né? Pode escrever desta maneira ou chavetas sem nada. Porque não existe a raiz quadrada de um número negativo. Então, se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like para ajudar o canal a crescer e levar mais conhecimento para outras pessoas. Obrigado por ter assistido.